Olá, nesse vídeo eu vou estar ensinando como fazer um bloco em cartonagem. Esse daqui, diferente do vídeo anterior que nós ensinamos a fazer um bloquinho pequeno, hoje nós vamos ensinar a fazer um bloquinho maior, em tamanho de meia folha de sulfite, tá? Para quem adquire o kit diretamente comigo, ele já vem com todas as partes de acabamento interno, externo e tecido. Para quem não tem acesso a esses kits ou quiser cortar suas próprias peças, eu vou deixar no link depois as medidas certinho, tá bom? Eu vou me basear mostrando para quem adquiriu os kits nas peças já cortadas, tá? No kit, ele vai vir com este pedacinho de papel duplex ou offset. Eu uso offset. Para quem não tiver acesso, pode usar também cartolina, tá? Que vai ser o acabamento do nosso, o acabamento é essa parte aqui, ó. Que vai fazer o acabamento do bloquinho aqui em cima, para não aparecer e não ficar só a parte branca quando o nosso bloquinho estiver fechado, tá? Vão ter duas partes em papelão cinza, tá? Quem não tiver acesso ao papelão cinza também pode usar o papelão Paraná ou papel Paraná. Eu particularmente prefiro o papelão cinza porque na hora de cortar ele esfarela menos, ele é menos fibroso, o papelão cinza é muito melhor para trabalhar, a rigidez dele também é bem melhor, tá? Vai ter um pedaço de papel craft, tá? Que é pra gente fazer a união da nossa capa, tá? Que é onde vai fazer a nossa lombada, a articulação da lombada, tá? Esse aqui é o tecido maior estampado, é o que vai na nossa capa, revestir a capa pro lado de fora. O tecido que normalmente vem liso ou poá é o que a gente faz o acabamento interno e o acabamentozinho do bloco em cima, tá? E vai vir com um pedaço de papel duplex, que é este aqui, tá? Que vai fazer, na verdade, duplex eu uso o offset, né? No caso, o offset aqui, que vai fazer o acabamento interno do nosso bloco, tá bom? Como no vídeo anterior eu já expliquei como fazer a união da capa pro bloco, é a mesma coisa, tá? A gente vai passar cola numa base, vai colar no papel craft, vai colocar a nossa régua de encadernação, que vai ser o nosso gabarito que vai formar a nossa lombada. Neste caso, eu tô usando uma régua de 1,5 cm, porque o nosso bloco tem 1 centímetro, tá? Então, todas as vezes que você for calcular a altura, você vai sempre colocar meio centímetro a mais. Se o bloco for de 1 centímetro, a gente vai fazer de 1,5. Se o nosso bloco for de 1,5, a gente vai fazer uma lombada de 2, tá? Então, aqui eu vou colocar a minha régua, vou passar cola na outra base, centralizar certinho capa com capa, tirar a régua e retirar os excessos com a tesoura, tá? Com a nossa capa pronta, vamos fazer o mesmo processo do bloquinho. Vamos passar cola na parte contrária onde a gente colocou a fita craft, é onde ficou a lombada. Vamos passar cola nessa parte inteira, colar o nosso tecido. Com a régua fio de cabelo, com essa ferramenta aqui, que é o fio de cabelo, nós vamos cortar os 4 cantos. Com a espátula, nós vamos passar cola nas laterais, virar o nosso tecido, os lados maiores, passa a cola do outro lado, vira os lados menores, virou os lados maiores, a gente vai passar cola nas laterais menores, virar as laterais menores. Ela vai ficar assim. Exatamente o mesmo processo do bloquinho, tá? Nossa capa externa está pronta. Nós vamos fazer a mesma coisa com o acabamento interno, que é esse aqui, tá? Nós vamos
passar cola no papel, virar no tecido, alisar primeiro com a mão, sempre eu passo a mão primeiro, tá? Sempre eu passo a mão alisando o tecido primeiro para depois vir com a espátula, senão eu enrugo o tecido e estrago ele. A mesma coisa, vou ficar com 4 lados, certo? Vou colocar a régua fio de cabelo nos cantos. Com a tesoura ou cortador circular, vou tirar os 4 bicos. E com a espátula eu vou fazer a mesma coisa. Passo cola, viro o tecido, formando os 4 lados, tá? Que vai ficar desta maneira. Os 4 lados virados, tá? Então, agora nós já temos a capa externa e o acabamento interno, tá? Aquele pedacinho pequeno de papel que vem junto com o tecido, que vai servir para o acabamento do nosso bloquinho, ó. Nós vamos fazer a mesma coisa. Passar cola, colocar fio de cabelo nos 4 cantos, recortar o excesso, virar os 2 lados maiores, depois os 2 menores e vamos ficar com este acabamento, tá? Estando com as nossas peças prontas, agora a gente vai montar a capa do nosso bloquinho. Antes de montar, de colar a capa externa com interna, eu preciso colocar o meu elástico, que vai fechar o nosso bloquinho, tá? Como que eu faço? Vocês podem fazer como que nem... Quem não tiver essa ferramenta aqui, ó, que é a Krupp, que ela faz furação em 2 tamanhos. Ela coloca ilhós, aperta o ilhós, ela fura, aperta o ilhós e ela fura e coloca rebite, tá? Ela é uma ferramenta muito útil na cartonagem. Quem tem, é uma ferramenta que ela não custa barato, ela custa em média R$200, dependendo do modelo, porque ela tem outros modelos também. Esse aqui é o mais utilizado. Ela custa em média R$200, 200 e poucos reais. Mas é uma peça extremamente útil, tá? Para quem tem a pretensão de avançar na cartonagem, continuar fazendo cursos, o ideal é adquirir uma, tá? Eu vou dar uma dica para quem não tem essa ferramenta, que é como eu fazia no começo, tá? Antes de eu ter essa ferramenta, eu também colocava assim. Ó, eu colocava o elástico com este estilete de precisão. Ele custa em média 30 e poucos reais. Você pode achar mais barato ou até mais caro, com cabo emborrachado. Esse aqui é só cabo de metal meu, mas ele funciona muito bem. Essa lâmina aqui, ela troca, tá? Esse, quando eu comprei, ele veio com mais 2 lâminas. Ele demora muito tempo para trocar a lâmina, tá? E ele, para que ele serve? Para você fazer furos específicos ou cortes muito pequenos de cantinhos que você não consegue fazer, que você precisa realmente de uma precisão maior, tá? Então, esse daqui, ó, eu coloquei com estilete. Então, você só vai fazer o furo com estilete e encaixar o elástico, tá? Eu vou mostrar como fazer assim e como fazer com a Krupp, tá? Eu vou mostrar aqui num pedaço de papelão como fazer com estilete. Então, considerando que aqui é a nossa capa, eu teria que colocar esse elástico na parte de trás e medir, em média, 2 centímetros para um lado, 2 centímetros para o outro. Marca e fura dos 2 lados, tá? Então, com o estilete de precisão, você vai vir, simplesmente apertá-lo e ele vai ficar, ó, vai fazer um corte único, ó. Com um alicatinho, você vem com o alicate ou com algum outro instrumento que você consiga encaixar, você vem e coloca o elástico lá dentro. Ele vai sair assim do outro lado. Ele vai sair assim. Aqui você passa a cola e põe um pedacinho de fita crepe. E aí você vai fazer a mesma coisa com elástico retinho pro outro lado. Neste caso, quando você tiver com o bloco na mão, que você estiver fazendo isso aqui, ó,
Eu costumo passar o elástico pra ver quanto que eu preciso deixar para ele também não ficar muito esticado. Então, mais ou menos quanto que vai sobrar pro outro lado, tá? Visto isso, ó, elástico reto pro mesmo lado, para tomar cuidado para não colocar o elástico torcido, né, retorcido. Você vai vir aqui com estilete de precisão e vai fazer o furo lá nos 2 centímetros. Marcou seus 2 centímetros, vem aqui, encaixa o elástico. Vai sair pro outro lado. Passa a cola e põe fita crepe. Ele vai ficar assim dentro, ó. E assim pro lado de fora, ó, retinho. Considerando que ele tá aqui, ó, na capa, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá colocado o nosso elástico. Agora eu vou ensinar que é como eu vou deixar nesse bloco com a croupe. A croupe, a facilidade dela é que eu não preciso medir eu coloco, tipo, o espaço nesses 2 centímetros, porque ela tem uma marcação de régua aqui, tá vendo? Eu já deixo a minha no tamanho que eu furo as minhas agendas e blocos, tá? Então, simplesmente eu vi qual é a minha capa do lado direito, né? Eu vou colocar deste lado, aí eu venho pro lado contrário e vou furar. Como ela já tem a marcação, ela vai furar exatamente na altura que eu preciso dos 2 lados. Furei, eu vou colocar como se eu estivesse colocando com elástico de precisão. A única diferença é que eu vou colocar o meu ilhós na hora que eu encaixar o elástico. Esse aqui, ó, é o ilhós que eu uso. Para quem de repente for adquirir a croupe, quiser começar a usar o ilhós, ele é 54/0, a gente encontra ele, tá? É o ilhós usado nas agendas. Então, ó, eu encaixei o elástico, eu seguro ele. Opa, escapou. Então, eu vou colocar como se eu estivesse colocando o elástico de precisão, ou com estilete de precisão. Encaixei o elástico no buraquinho, eu seguro ele e encaixo meu ilhós. Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Com a pontinha pra baixo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o elástico retinho, ó. Eu vou subir ele retinho e vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Vou encaixar o meu ilhós. Ó, ele ficou assim, ó. Para um lado, pro outro. Do lado de cá, sobraram as 2 pontinhas, que no caso do estilete de precisão, nós precisaríamos colar com cola, né? Nesse caso, eu vou apertar o meu ilhós com a mesma ferramenta, tá? Então, eu encaixo ela aqui. E aperto. Fechou meu ilhós. Venho aqui. E aperto. Tem que colocar um pouquinho de força, tá? Ela não fecha sem força, não. No caso do estilete de precisão, então, essa sobra nós colaríamos, né, com cola e colocaríamos um pedacinho de fita crepe. No caso desse daqui do ilhós, a gente só levanta ele e corta. Além da facilidade para colocar, além do acabamento ficar mais bonito,
Na hora que você for colar a parte interna com externa, também não vai ficar aquele volumezinho aqui que no caso do elástico fica, tá? Então o acabamento fica bem melhor. Existem vantagens, mas o estilete de precisão eu usei durante muito tempo e também me funcionou muito bem, tá? Então, elástico colocado, eu vou colocar agora a parte interna com externa. Vou passar cola no acabamento e não na papelão, tá? Vou passar cola. Vou passar cola no meu acabamento. Bastante cola, principalmente porque no meu caso agora o rolinho tá seco. Então, o rolinho estando seco, ele vai absorver mais cola no começo. Vou espalhar essa cola com o rolinho. Eu gosto de espalhar a cola no meio. E depois com o pincel nas laterais, que é pra ficar bem coladinho. Não faltar cola. Mas se você quiser passar com cola, com rolinho no pedaço de acabamento todo, também pode, tá? Então, eu venho aqui, ó, trazendo essa cola bem pra beirada. Só um pouco mais ainda. Trago bem pra beirada. E não corre risco de ficar a ponta levantando quando a gente for unir a parte externa com a interna, tá? Passei cola em tudo. Eu vou centralizar, deixando a mesma margem para todos os lados, tá? Observando que eu vou centralizar, mas eu não vou alisar de uma única vez, porque eu preciso alinhar a minha lombada aqui, ó, para não ficar enrugada. Então, eu vou vir aqui, ó, ou com a espátula ou com a dobradeira, tá? Nesse caso, a espátula funciona melhor. Vou alisar todos os cantos. Quando eu chegar aqui, ó, na minha lombada, eu vou fazer isso aqui, ó. Passo o dedo, vinco os dois cantos da lombada, aí eu termino de colar lá na frente. Aliso todos os cantos bem. Depois eu venho com a dobradeira. Quem não tiver a dobradeira faz isso com a espátula, tá? Mas a dobradeira funciona melhor aqui, pra vincar bem a lombada. Esse acabamento de duplex, ele é bem fininho. Então, além dele fazer um acabamento interno melhor nas peças, você vai usar muito menos fita crepe. Eu uso fita crepe só nos biquinhos, ó. Vai ficar bem colado e não levantar. Mas se você vê que precisa colocar mais, coloca mais. O importante é ficar bem preso para ele ficar bem colado e não ficar depois levantando. Sua peça ficar descolando. Eu, nesse caso aqui, olhei bem e pra mim só fita crepe nesses biquinhos já tá ótimo. Então, a nossa peça, a capa já está pronta, tá? O que nós vamos fazer agora?
terminar o acabamento do bloquinho que vai aqui dentro. Bem coladinho, vou deixar ela secando um pouco. Então, nós já fizemos o acabamento do nosso bloquinho, certo? E agora, eu vou colar ele no nosso bloco que vai lá dentro. Um detalhe, mas e se eu não tenho esse papel já blocado? Você pode cortar folhas de sulfite no meio, você coloca um peso, bastante peso em cima, ele vai ficar bem unido. Você aperta, segura bem e passa uma camada de cola. Deixa secar, pelo menos 15, 20 minutos, se for um dia de calor. Vem, passa mais uma camada de cola. Faz isso 2 ou 3 vezes, vai ficar bem unido. E aí depois, quando você colocar o seu acabamento, ele ainda vai ficar melhor, tá? Bem seguro. Como que a gente vai unir aqui? No meu caso, eu já tenho papel blocado. Eu vou passar um pouquinho de cola na frente do meu bloco, tomando cuidado para não trazer para as laterais. Vou alinhar uma parte só desse bloquinho na frente, que vai fazer mais ou menos 1,5 cm, 2 centímetros. Não tem problema que a parte de trás vai ficar maior, tá? O que vai sobrar de papel de acabamento vai ficar maior realmente para a parte de trás. Aperto bem. Vou passar cola na lombada. Trazendo para as laterais. Bastante cola, tá? Vou trazer, ó, esse acabamento segurando ele bem. E agora eu vou passar uma cola na parte de trás do bloco, que é onde vai sobrar a parte de acabamento maior. Fazendo a mesma coisa, tá? E aí desço esse acabamento que sobrou. Tá. E vai ficar assim o acabamento do nosso bloquinho, tá? O ideal é esperar pelo menos uma meia horinha, secar bem esse acabamento, tá? Para ele ficar bem firminho, para depois a gente fazer a união dele no bloco. Eu vou mostrar para vocês só como fazer essa união, tá? Eu vou colar esse bloco na parte de trás, tá? Onde tem o elástico. Eu posso fazer isso com cola instantânea. Aí eu vou passar a cola instantânea aqui e segurar bem, tá? Eu posso fazer isso com cola branca. E aí eu coloco um pedaço de fita crepe segurando aqui para até ele colar bem. Ou eu posso fazer isso também com dupla face. A facilidade de você fazer isso com dupla face, que depois você de repente pode tirar esse bloco e colocar outro aproveitando a mesma capa quando ele terminar, tá? Eu dou uma dica do seguinte, a dupla face às vezes não segura muito bem, ela não fica muito firme. Mesmo você colocando 2 ou 3 faixinhas de fita dupla face aqui, às vezes ela pode escorregar, soltar. Para quem quer trocar, pode colocar 2 ou 3 fitinhas de fita dupla face e umas gotinhas só de cola branca. Ele vai ficar firme. Quando você puxar, ele até vai deixar marcado aqui, tá? Quando você puxar a cola branca, mas você vai colocar outro bloco por cima, não vai aparecer, não tem problema nenhum. Pelo menos ele fica bem firme. Como a capa é revestimento de tecido, às vezes se você demorar muito tempo a usar esse bloco, ela também já vai estar às vezes mais batidinha, não vai estar tão bonitinha. Para quem não tem, gosta de estar variando, trocar, eu no caso colo com cola instantânea. Quando acabar esse bloco, eu vou e faço outra capa, tá bom? Mas aí é a critério de cada um. E aqui tá prontinho o nosso bloco, ó. Deixa ele colar bem, secar bem, né? Até colar. E aqui tá o nosso bloquinho feito.
certo? Eu vou dar para vocês algumas ideias. Este daqui, ó, que eu fiz, eu coloquei uma foto, nesse caso aqui até coloquei, ó, minha e da minha filha, e aí eu colei, antes de colocar o acabamento, eu colei ela na primeira folha do bloco, tá? Nesse daqui eu fiz um outro tipo de acabamento que me permitiu também, ó, colocar um bolsinho na parte interna. Aí fica a criatividade de vocês e a gente pode de repente até montar outros vídeos mais pra frente fazendo essa outra técnica, tá? Neste daqui, olha que legal, eu fiz até um modelo bem mais estilizado. Esse daqui eu fiz a capa. Na capa eu fiz, ó, algumas abas para você colocar cartão, tá? Coloquei um suportezinho para colocar caneta, tá? Dentro. Aí é óbvio que a lombada desse é maior também, né? E este daqui eu fiz também, ó, uma aba lateral pra gente encaixar um caderno que eu fiz pra colocar dentro. Esse caderno, eu só comprei aqueles caderno brochurinha de 100 folhas, ó, caderno comum. Comprei aquele caderno brochura, arranquei a capa que veio, coloquei uma folha de sulfite, porque eu coloquei, tá vendo, ó, eu imprimi um acabamentozinho pra colocar aqui na primeira folha e um calendário, tá vendo? Coloquei, colei, depois fiz com a mesma técnica da capa do bloco, que é papelão, fiz a lombada, acabamento interno, fiz a capa e depois colei o caderninho dentro. E aí, ó, ficou assim, tá? Depois também, se tiver interesse, deixa a mensagem aí, a gente vai se falando e a gente pode montar depois um vídeo explicando para fazer esse daqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fico à disposição para quem tiver qualquer tipo de dúvida, tá bom? Tenha um ótimo dia!